A natureza possui diversos perigos. E muitas vezes nós associamos esses perigos somente a grandes feras ou então a doenças vindas de bactérias. E nos esquecemos que as aves também podem oferecer riscos a outros animais e até mesmo aos seres humanos. Eu sou Benjamin e eu vou te mostrar por que você tem que ficar com um olho no céu e outro na terra, já que nem toda ave voa. Abutre barbudo. O abutre é uma espécie de ave de rapina que costuma se alimentar de carcaça, ou seja, geralmente ela espera que um grande animal mate uma presa ou que um animal morra de forma natural para poder se alimentar dele. Mas, ao contrário das outras aves que você vai ver por aqui, o abutre é perigoso por seus, vamos dizer assim, ataques indiretos. Eu vou explicar. Um dos alimentos preferidos do abutre é a medula, que é rica em vitaminas. Só que a medula fica dentro de ossos, e para poder quebrá-los, os abutres pegam os ossos e até mesmo o casco de tartarugas, sobem com eles a centenas de metros e depois os deixam cair em pedras ou outros lugares duros, nos quais os ossos podem se quebrar, fazendo com que essa ave tenha acesso à medula lá dentro do osso. Porém, todo esse bombardeio pode acertar sem querer um ser humano, que esteja fazendo exercício ao ar livre ou então outra atividade. Já pensou? Está andando tranquilamente e do nada um casco de tartaruga cai na sua cabeça ou até mesmo um grande pedaço de osso? Vai fazer um belo estrago, hein? Coruja Barrett. Essa ave pode até parecer pequena, perto das outras que eu vou citar aqui durante esse vídeo. Todavia, a coruja Barrett, cujo nome científico é Strix varia, com seus simplórios 3 quilos, consegue presas como ratos, ratazanas e pequenos mamíferos. Geralmente, esse animal tem hábitos noturnos e nas cidades costuma se concentrar em parques, e é aí onde ocorre a maioria dos ataques relacionados à espécie. Por vezes, essa coruja ataca seres humanos e, na maioria das vezes, ela mira justamente na cabeça das pessoas, podendo provocar ferimentos graves no rosto, entre os mais recorrentes, danos nos olhos. Cisne branco. O cisne branco é uma ave belíssima e está presente no cotidiano de muitas pessoas. Originalmente, a ave podia ser encontrada em regiões da Ásia e da Europa. Entretanto, a sua beleza e elegância fazem com que ela seja desejada para preencher grandes jardins e parques. Isso fez com que o cisne branco fosse levado a todos os cantos do mundo, se tornando uma ave relativamente popular. Inclusive, a popularidade da ave é tão grande que existe até mesmo um conto em relação a ela que você provavelmente já ouviu falar. A história do patinho feio, que na verdade era um cisne. Também existem lendas envolvendo o cisne e casais apaixonados. Porém, apesar da popularidade da beleza, o cisne branco é uma ave perigosa. Pode não parecer, mas o cisne é uma ave extremamente territorial. Por mais que eles estejam acostumados com seres humanos, podem atacar repentinamente caso se considerem ameaçados. Cisnes podem pesar até 13 quilos e a envergadura das asas podem ter até 2,4 metros. Às vezes, pode não parecer, mas asas são extremamente fortes e são capazes de até mesmo quebrar ossos. Existem notícias veiculadas em jornais de grande circulação que demonstram que cisnes já mataram cachorros, em situações onde se sentiram ameaçados. Algumas pessoas contestam essas notícias, mas o fato é que existem vídeos e mais vídeos de cisnes atacando pessoas e outros animais. Gaivotas prateadas. Pode parecer estranho que as gaivotas estejam aqui, mas não se engane. Esses animais são perigosos. Quando estão na época de reprodução, então, logo após fazerem os ninhos, as gaivotas se tornam pais e mães extremamente protetores. Qualquer coisa que considerem uma ameaça se tornará automaticamente um alvo. E o pior ocorre quando estamos falando das gaivotas prateadas. Quando você se torna alvo, não espere que somente o pai e a mãe do filhote recém-nascido vá te atacar. Na verdade, uma multidão de gaivotas irá atrás de você. Os ataques em bando podem provocar graves lesões na pele e no rosto, principalmente pelo fato dos bicos serem muito afiados. Inclusive, essas aves são problemas constantes em cidades portuárias, já que fazem ninhos em construções e, por vezes, retirá-los dá muito trabalho e custa muito dinheiro. Falcão. A falcoaria é, sem dúvida nenhuma, um passatempo que acompanha a humanidade há muito tempo e é considerado por alguns um esporte.
Extremamente comum na Península Árabe, onde existem registros de 6.000 anos desses falcões sendo usados para pegar presas, entre eles coelhos e até mesmo seres humanos, atacado por esses animais em casos onde podem ficar muito debilitados. O falcão é uma ave que possui garras muito afiadas e seus bicos costumam ser em forma de gancho. Com esses artifícios, o falcão consegue facilmente rasgar a carne de muitos animais e até mesmo quebrar alguns ossos. Avestruz. O avestruz é a maior espécie de ave que se pode encontrar viva em nosso planeta, nos dias de hoje. A ave pode ter mais de 2,5 metros e pesar mais de 100 quilos, sendo que o macho geralmente é maior do que a fêmea. Esse animal não consegue voar justamente por conta do seu tamanho, mas ele compensa isso com alguns pontos. Um aspecto muito interessante dessa ave é a sua velocidade. Mesmo não podendo voar, ela é muito veloz. Seu corpo foi adaptado para poder correr em alta velocidade. Dependendo da situação, o avestruz pode atingir até mesmo 70 km por hora. Apesar do tamanho e de, por vezes, parecer um pouco desengonçado, além de ter a fama de ser um animal covarde por enterrar a cabeça no solo, o avestruz tem as suas armas. Suas patas têm apenas 2 dedos, mas cada dedo tem uma garra muito grande e afiada. Em alguns animais, essas garras ultrapassam os 10 centímetros. Nem precisa dizer que ela pode causar grandes estragos, caso o avestruz se sinta acuado e decida atacar alguém. Outro ponto é o de que as suas pernas são muito fortes, o que proporciona ao avestruz dar pontapés quando necessário. Some isso à garra e você pode ter até mesmo a morte de pequenos animais e ferimentos graves em seres de médio e grande porte. Por isso, é comum existirem alertas em locais em que se criam avestruzes. Águia. A águia é simplesmente uma das aves mais imponentes que existem. Existem diversas espécies de águias, sendo as mais famosas a águia real e a águia americana, um dos símbolos dos Estados Unidos. Dependendo da espécie, uma águia pode ter até 1 metro de altura, com asas que chegam a mais de 2 metros de envergadura. Esses bichos podem pesar 7 quilos. Os bicos são muito fortes e as garras poderosíssimas. Esse conjunto poderoso de armas é capaz até mesmo de fazer estragos no crânio humano, como já foi revelado em alguns fósseis. Águias são caçadores exemplares e possuem uma visão muito boa, conseguindo rastrear coelhos e outros animais em pleno voo a centenas de metros. Como você pode ver nesse vídeo, esses animais são muito fortes e podem, por exemplo, pegar animais do tamanho de cabras. Quando isso ocorre, geralmente, as águias levam esse animal ao mais alto que conseguem e depois soltam a presa para que ela possa morrer. Já foram registrados também que gatos e cachorros já foram levados por esses animais. Em 2016, na Austrália, uma águia tentou levar um menino de 8 anos. Porém, como você pode ver na foto, por ser muito pesado e ainda ter lutado brevemente como animal, a ave acabou desistindo. Existem relatos de pessoas que tiveram bebês e crianças sendo raptadas por águias, mas existem muitas dúvidas sobre a veracidade dessas histórias. Além disso, vale ficar atento a respeito de fake news envolvendo águias. Com uma breve pesquisa na internet, você encontra muitos vídeos falsos, nos quais supostamente uma águia teria carregado um bebê ou uma criança. Até mesmo os grandes jornais já acabaram caindo nessas montagens. Casuar do Sul. Geralmente, quando falamos de aves mais perigosas do mundo, pensamos que alguma espécie de águia ou falcão estaria na primeira posição. Porém, de acordo com muitas classificações, o primeiro lugar vai para o Casuar do Sul. E adivinha de qual lugar é essa ave? Se você disser Austrália, acertou. Por lá, as pessoas sabem que devem evitar entrar no caminho do Casuar do Sul. Esse pássaro trata com grande ferocidade as pessoas ou animais que invadem o seu território. Com mais de 1,70 m de altura e 60 quilos, ele tem um chute extremamente poderoso. Quer mais? O Casuar do Sul ainda possui poderosas garras muito afiadas. E para piorar, um outro aspecto perigoso dessa ave é que ela também costuma pular em cima do indivíduo para atacá-lo. Imagine uma ave de 60 quilos e poderosas garras, literalmente se jogando em cima de você em grande velocidade e violência. Acredite ou não, existem mais de 150 ataques graves registrados contra humanos e 2 mortes.
tudo provocado por esse pássaro. Então, cuidado com o casuar do sul. O vídeo de hoje chega ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado.